Segundo livro de Reis, capítulo 5, nos conta a história de Naamã. O versículo 11 mostra um homem indignado. Diz assim: mas Naamã ficou furioso e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. De pé invocaria o nome do Senhor seu Deus. Passaria a mão sobre o lugar afetado pela lepra e me curaria desse mal. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? Então foi embora dali indignado. Naamã era um homem jovem, de muito sucesso, general do exército do rei da Síria, alguém que tinha conseguido fama e fortuna muito cedo na vida, mas era leproso. E Naamã não sabia o que fazer da sua vida, porque o leproso vivia isolado de tudo e de todos, porque a lepra é contagiosa. E como Deus sempre tem um propósito na vida de algumas pessoas, ele invadiu a terra de Israel e levou cativas muitas pessoas. Entre essas pessoas foi uma menina, talvez fosse uma pré-adolescente ou uma adolescente. Eu fico imaginando a situação da família dessa criança. Como eles se sentiriam sabendo que sua filha lhes foi roubada? A saudade, a preocupação, o temor do que poderia lhe estar acontecendo. E talvez até questionassem a Deus e dissessem: por que o Senhor permitiu isso? Mas a verdade é que Deus tem um propósito para tudo que acontece, e o propósito de Deus é bom. E talvez a gente não entenda no momento, como a família daquela criança não entendeu. Talvez a própria menina questionasse a Deus e dissesse: Senhor, mas eu sempre te servi, e no entanto isso aconteceu comigo. O que eu poderia fazer? Nós não sabemos, nós não temos todas as informações que Deus tem. Não sabemos os pensamentos de Deus, só podemos saber, como disse o profeta Isaías, que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos benignos, não são pensamentos maus. Deus não é mau, Deus não tem maldade, o seu propósito é sempre bom. E lá se foi aquela jovem e ficou a serviço da senhora de Naamã. Deveria ser uma mulher muito boa, porque parece que as duas se entendiam bem, conversavam. E algumas vezes aquela garota via o seu senhor chegando e se isolando, porque ele não podia desfrutar do conforto da sua casa. Então aquela jovem disse para a sua senhora: olha, se o meu senhor estivesse em Israel, na cidade de Samaria, porque lá tem um profeta, ele o curaria da sua lepra. E o coração de Naamã se encheu de esperança. Quando ele soube dessa informação, ele ficou muito feliz. Ele disse: meu Deus, eu tenho tudo para ser feliz, mas essa lepra atrapalha demais a minha vida. Se eu for curado, então eu serei um homem realmente feliz. E ele foi falar com o rei, e o rei da Síria disse: vamos dar um jeito nisso, Naamã, vamos tomar uma providência. Ele disse: olha, Naamã, leve 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas para dar de presente para o profeta. E eu vou fazer uma carta de recomendação e você vai apresentar essa carta ao rei de Israel e ele vai dar ordem ao profeta para que ele cure você. E assim Naamã foi com uma comitiva de soldados para a terra de Israel, na cidade de Samaria, se apresentou ao rei de Israel. E quando o rei de Israel leu aquela carta, ele ficou indignado. Ele disse: por acaso eu sou Deus? Eu tenho poder para dar vida ou para matar alguém? Por acaso eu posso curar esse homem da sua lepra? Por que o rei me envia um homem para que eu o cure da lepra? Ele está procurando um motivo para guerrear contra a nossa nação. E ele rasgou as suas vestes, era a forma de protesto daquele tempo, rasgou as suas vestes para se mostrar indignado. E Naamã ficou
apatetado. Meu Deus, eu estava com tanta esperança de ser curado e agora chego aqui e dou de cara com um rei revoltado que não sabe o que fazer da vida. Ficou perdido, confuso, desorientado. Mas o boato correu e chegou na casa de Eliseu, o homem de Deus. Em Samaria tinha um profeta. Ou melhor, tinha muitos profetas, mas apenas um homem de Deus. Como hoje o mundo está cheio de profetas, o homem está cheio de homens de Deus, mas nem todos eles realmente são homens de Deus. Não vivem a palavra de Deus, não tem temor de Deus, não tem humildade, não tem amor no coração. O amor é pelo dinheiro, é pela fama, ou é pela posição, pela autoridade ou poder. Eles não têm amor na obra de Deus, porque a obra de Deus é salvar, a obra de Deus é curar, a obra de Deus é transformar vidas, a obra de Deus é libertar o cativo. A obra de Deus é anunciar o evangelho da salvação, dizer para o mundo que Jesus morreu sim, mas não foi por fraqueza não. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, Jesus morreu para nos dar uma chance de começar uma vida nova. Mas você não vê isso por aí. Os pregadores querem púlpito, não querem praça, não querem rua, não vão para a internet pregar, eles querem audiência, eles querem auditório, eles querem pessoas que estejam aclamando eles querem glória, eles querem uma carteirinha no bolso com o título pastor fulano de tal, evangelista fulano de tal. Jesus nunca teve credencial. Jesus não pregava no púlpito, ele pregava na praia, ele pregava na montanha, ele pregava nas praças, nas ruas, ele pregava em todo lugar onde tivesse ocasião de pregar o evangelho, principalmente na casa de pecadores. E Eliseu soube daquele escândalo do rei e disse: por que o senhor está escandalizando? Por que o senhor está aí tão furioso? Manda esse homem para mim. E ele vai saber que existe um profeta em Israel. E assim Naamã desceu com a sua comitiva, que deveria ser um casebre, deveria ser uma casa muito pobre. Só vivia ele e o servo Geazi. E quando ele mandou alguém bater palma, certamente ele não ia descer para bater palma, para chamar o profeta, ele mandou os soldados que estavam com ele. E quando Geazi saiu para atender, já veio com um recado do profeta: olha, o meu senhor Eliseu mandou dizer para o senhor se banhar 7 vezes no Rio Jordão e o senhor será curado. Eu imagino a indignação de Naamã, porque um homem acostumado a coisas grandes e finas, vivia em palácios, né? Servido por tudo e por todos, reverenciado. E nem foi recebido por Eliseu. Ele ficou imaginando que Eliseu ia sair lá fora, dobrar os joelhos: oh, meu grande Senhor. Ele estava acostumado com isso. Mas Eliseu mandou o seu servo Geazi, o seu diácono: vai lá, diácono, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele será curado. E ele não quis, ele foi embora, ele pegou a sua comitiva e tocou o caminho de volta para a Síria, indignado, revoltado, porque ele não tinha sido tratado como um Deus. A arrogância do homem que cresce. O homem sobe num tijolo e pensa que é Deus, pensa que é melhor que os outros. Mas tu és pó. Tu és pó e ao pó te has de tornar, disse a palavra de Deus, e assim acontece com todos, mesmo com aqueles que não acreditam na Bíblia. Um dia todos vão morrer, todos vão virar pó, vira comida de bicho. Abaixa a tua cabeça. Desce desse seu pedestal de orgulho, de arrogância, porque grande é só Deus, eterno é só Deus, poderoso é só Deus. E se alguém tem poder é porque Deus lhe deu esse poder, mas Deus pode retirar esse poder a qualquer momento também. Naamã tinha a chance de ser curado, mas desprezou essa chance. Foi embora indignado, falando dos rios de Damasco que eram mais puros do que o Rio Jordão. Indignado com o tratamento que havia recebido.
Para ele era descaso, mas para mim era apenas uma lição de humildade. O homem de Deus sempre tem uma lição para transmitir. O homem de Deus só reverencia o Altíssimo. O homem de Deus não se dobra diante de qualquer potestade. O homem de Deus só se dobra perante o Altíssimo, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Só Jesus. Como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Você pode correr para onde você quiser. Se você acredita na Sagrada Escritura, se você é cristão, você tem que crer na Escritura. Porque é a Escritura que fala de Jesus. Como é que eu posso acreditar em Jesus e não acreditar nas Sagradas Escrituras? Então, eu sou uma pessoa sem bom senso. Sou um tolo. Mas se eu creio em Jesus, eu creio na Escritura. A Escritura diz que só Jesus salva. Só existe um nome que dá salvação, é Jesus. E o resto é mentira, é lenda, foi criado com o intuito de ganhar dinheiro, como muitas igrejas hoje sobrevivem para tomar dinheiro do povo. E assim foi no passado. Não adianta mentir, tentar me enganar. Como disse Paulo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, se eu não me engano. Mas na comitiva de Naamã havia um homem de bom senso. E no meio do caminho ele disse: meu senhor, posso lhe fazer uma pergunta? E Naamã disse: pode. Já estava mais calmo. Tudo é questão de se acalmar, de ter bom senso. Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, o Senhor faria? Naamã disse: claro, eu quero ser curado. Então, Senhor, quanto mais ele apenas mandou o Senhor mergulhar 7 vezes no Jordão. Vai lá, faz isso que o Senhor vai ser curado. Ele estava calmo, o bom senso voltou e ele disse: vamos tentar, vamos fazer. E foi no Jordão, mergulhou uma vez, ainda estava leproso. Mergulhou a segunda vez, leproso. Terceira vez, leproso. Quarta vez, leproso. Quinta vez, leproso. Ainda estão comigo? Não desistiram ainda? Não foram embora? Tem que continuar tentando. Por quê? Porque o profeta disse 7 vezes. Então vai lá 7 vezes, porque na 7ª vez você vai conseguir a sua bênção. Mergulhou mais uma vez? Nada. Quantos já não teriam parado aí, né? Mergulhou a 7ª vez e finalmente ele saiu da água totalmente restaurado da lepra. A sua pele parecia a pele de um bebê, jovem, saudável, muito feliz, porque quem obedece à palavra de Deus é feliz. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Ele quer nos fazer bem. Levantou-se e foi para sua casa curado da lepra, totalmente saudável, feliz, pronto para desfrutar a vida abençoada que Deus lhe havia permitido conseguir. Acabou aquele problema que o incomodava, que lhe tirava a alegria de viver, que lhe roubava a vontade de continuar existindo. Simplesmente porque ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Se você acredita na Bíblia, se você é cristão, você tem que acreditar nas Sagradas Escrituras. Porque são as Sagradas Escrituras que falam de Jesus. Mas somente Ele tem o poder de mudar a sua vida. Somente Ele tem o poder de tirar você do fracasso de vida que você vive e lhe colocar sobre um pedestal. Lhe dar um novo motivo para viver, lhe encher de alegria, lhe trazer saúde, lhe trazer paz interior, lhe trazer objetivos na vida. Somente Ele, porque está escrito em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. E Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele subiu na cruz sozinho por mim e por você.
Ele desceu ao inferno sozinho por mim, por você, e sozinho ele enfrentou os terrores do inferno no nosso lugar, como nosso substituto. E só com a ajuda do Pai. E se você tem Jesus, você tem o Pai, e você também tem o Espírito Santo com você. E não precisa de mais ninguém. As outras coisas são inventadas por homens sem escrúpulos, que trouxeram mentiras e lendas artificialmente compostas para tomar o dinheiro das pessoas, como muitas igrejas fazem hoje, como muitas pessoas ainda são enganadas. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Deus não quer os seus bens, Deus quer a sua fé firme, inabalável na palavra que não muda, a Bíblia Sagrada. E creia, Deus é fiel, jamais deixará de ser fiel. E foi Ele quem zelou pelas Sagradas Escrituras para que chegassem até nós, para que nós tivéssemos um norte, para que soubéssemos que havia algo em que confiar, não no homem, nem na mulher, mas na palavra do Todo-Poderoso, que é imutável, como Ele também. Deixa Jesus entrar na sua vida, aceite as Escrituras como única regra de fé e base, e deixe o resto de lado, porque Deus vai te abençoar, vai mudar a sua vida como mudou a minha vida. Eu era um fracassado até encontrar o Senhor Jesus Cristo, mas hoje eu sou um vencedor. Ele fez de mim um vencedor, dirigiu meus passos de uma forma que eu encontrasse o caminho da verdade, o caminho do sucesso, tivesse paz interior e pudesse realizar os meus sonhos como realizei. Neste mesmo canal conta a minha história, a vida de um fracassado. Veja aqueles vídeos, são 7 vídeos que contam a minha história. Apenas creia em Deus, apenas confie totalmente nele, sua vida será mudada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.